Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui mais uma live para peritos. É isso mesmo, live para peritos. Nós iremos tirar algumas dúvidas, conversar, fazer alguns comentários e hoje aqui nós temos um convidado especial. O nome dele é Anderson Correia. Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite, Fabiana. Doutora Fabiana, tudo bem? Tudo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Anderson Correia? Qual a sua formação, qual a sua especialização, para que os nossos alunos, os nossos internautas que estão aí do outro lado, venham saber a sua especialização e na área que você atua como perito judicial. Perfeito. Boa noite a todos, né? Boa noite, doutora. Boa noite aos que estão assistindo. Então, eu sou o Anderson Vieira Correia, perito judicial do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minha atuação é na área computacional, né? Eu sou perito em cybercrimes, né? Hackers, invasão. E eu tenho formação de tecnologia da informação pela Faculdade Anhanguera. E estou fazendo pós-graduação agora na Faculdade Cruzeiro do Sul, né? Aquele EAD de perícia computacional, né? Já voltado na minha área. E tem algumas atuações como preservação de local de crime, grafotécnica, né? Que é nossa área, né, meu? Independente que a gente seja da área da computacional, agora tem assinatura digital, Sim. certificado digital, ambos têm diferenças. Então, a minha especialidade aí é na parte de tecnologia. Sou especialista também em mobile, né? Que é o Sim. smartphone, então WhatsApp, plataforma Facebook, Instagram. Então a gente tem essas fraudes, né? Sim. Que eles façam a recuperação, façam a recuperação às vezes do Instagram. Não é recuperação, mas assim, a gente dá as dicas e tem gente que obtém êxito e tem gente que não obtém êxito. Mas eu vou explicar mais ou menos como que funciona essa parte. Então vamos lá, fala um pouquinho mais. É, não sei se vocês verificam muito pessoas vendendo algo do tipo principalmente no Instagram, né? Quando o Instagram é invadido. Como que o Instagram é invadido? Então tem duas formas que eu fiz um pequeno estudo e até aconteceu isso comigo, mas eu consegui recuperar, né? É lógico, mas eu deixei mesmo, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem que fazer sempre um teste. Sim. Então o que acontece? Por exemplo, eu tenho um telefone. Então, que você configura o Instagram? Como que você faz aí a inscrição, né? Vamos dizer assim. Então você coloca o seu nome, e-mail, telefone, né? E algumas coisas que você gosta, hobby, etc. Por exemplo, tem a parte de segurança, que é a segurança de onde que você, caso esqueça a senha, você tem um lembrete, Sim. né? Hoje, o Instagram ele tem aquela autenticação de dois fatores, que é você utilizar um número de telefone. Então vamos lá, tem muitas pessoas que têm telefone pré-pago. Sim. E se você passar 30, 90 dias sem colocar o crédito, o telefone é disponibilizado para uma outra pessoa. Então você pega e troca. Só que você esquece de trocar aonde? No Instagram. Olha só. A pessoa se realmente faz essa parte, que ela busca? Então a gente chama na Dark Web, né, lá onde Aham. que a gente pega algumas informações que é vendidas no mercado negro e eles fazem o seguinte: ó, esse telefone era de tal fulano de tal. Ah, tá, então deixa eu ver aqui. Tá disponível na operadora? Tá. Então eu vou lá e, Nossa. ó, eu pego um chip aleatório e solicito o número. Ah, o número tá disponível, tá? Tô pra você. Cara, a partir do momento que veio o SMS no, o SMS lá no telefone do meliante, vamos dizer assim, Aham. então da pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai tirar todas as informações. Ele vai conseguir acessar vai trocar a senha, ele vai conseguir acessar o seu Instagram e ele vai trocar todas as informações. E nisso Nossa. ele começa a vender. Ó, Pix, ó, R$ 200, você transforma para 1.000. Galera, é golpe. Isso é golpe. Ah, geladeira por tanto. No Instagram Stories é golpe.
Se você tem algum amigo ou alguma amiga que realmente está passando por isso, vai lá, denuncia. Ou se não, entra em Nossa. contato com a pessoa e fala, Sim, meu, sim. aconteceu isso com meu irmão, entendeu? Nossa. Aconteceu com meu irmão, na hora que eu vi, opa, peraí. Aí eu passei todas as informações, ó, faz isso daqui pelo celular, você faz essas, né, configurações aqui, faz a selfie lá e tenta fazer a recuperação. Ele Você conseguiu. você está falando aí e eu estou lembrando. Assim que nós montamos aqui o nosso podcast, nós fizemos um Instagram próprio para o FL Podcast. E estava vindo muitos seguidores, né? Já tinha uma quantia de seguidores, né? E daqui a pouco o pessoal foi acessar para a conta, tinha pegado a nossa conta. A gente não conseguia mais acessar. Aí tivemos que criar um outro Instagram, né? Porque aquele nós perdemos aquele Instagram. Eles conseguiram modificar tudo. É muito importante você colocar todas as informações, né? Porque é um banco de dados onde fica Sim, os caracteres, né? A gente chama, né? Então sim, é muito importante você sempre colocar 2 e-mails aonde que você não coloca senhas iguais, idênticas, né? Então você coloca sempre uma senha onde que você não vai esquecer. Agora o Instagram ele tem aquele caso você não possui mais o telefone, sim, ele tem sim. um número que é os 6 dígitos de segurança. Agora eles É, colocaram isso porque tá tendo muito. Então assim, tá, tem alguns advogados que estão entrando com processo contra a Meta. Então eles estão sim. e o juiz está falando, meu, vocês têm Tá responsabilidade sim. deferindo. Vocês Tá têm certo. responsabilidade. Entendeu? Porque você está colocando uma informação aonde que era para ter uma segurança da informação muito forte e vocês estão deixando a desejar. É E o juiz está verdade. definindo. E hoje o falsificador, eles não estão nem aí. O que eles tiverem a oportunidade de falsificar, de roubar, de invadir, inclusive até foto no Instagram. Eu já me deparei, Anderson, em alguns processos que eu fui nomeada como perita judicial, da, de eles colocarem a foto como assinatura, dizendo que a pessoa assinou, ela foi a imagem dela, né? E a pessoa fala, não foi eu, não foi eu. E aí mostra ela ela na casa dela, uma foto Que foi retirada de uma rede que social. foi retirada numa rede social. Isso o perito, ele tem a sensibilidade e a expertise de verificar e de analisar esse ponto-chave. Sim. Vai mostrando os indícios. Por exemplo, uma pessoa comum que vai pedir um empréstimo no banco, vai tentar fazer um empréstimo no banco, ela não consegue. E o falsificador, ele em um dia só, ele consegue 5 empréstimos com a carteira dessa pessoa. É incrível, né? E nós nos deparamos Muito disso. com um processo desse É daí, igual o né? caso que nós estávamos comentando, que eu não vou falar nomes, mas foi um caso de um banco digital, aonde que essa pessoa procurou advogado, onde que sumiu uma quantia Nossa, relevante, vamos dizer assim, né? sim, Foi mais ou menos quase 70 mil, que sumiu do nada, e aonde que, é, pela perícia que eu fiz, né, que o advogado me contratou como um assistente técnico, né, o perito judicial, além de você ser perito do juiz, você pode ser um assistente técnico de um advogado, sim. entendeu? Tem advogado com esses processos, ele está utilizando muito perito e tá dando êxito, né? Então, por isso que a gente está tendo uma demanda muito, muito forte aí, principalmente na área de PIX, na área de fraude, entendeu? E é bom você falar isso, porque o que, que acontece? Às vezes o aluno, ele vai, faz o curso, não, eu quero ser perito. E num determinado tempo, ele acaba não sendo nomeado pelo juízo. Mas ele esquece que ele também pode ser um assistente técnico. Por Sim, isso que é fundamental que você que quer ser um perito judicial ou quer ser um assistente técnico, procure, se cadastre, vai até, se apresente um escritório de advocacia e fala, olha, estou à disposição, atuo nessa área, né? Que isso é fundamental para você que quer atuar na área da perícia, no mundo da perícia, né, exatamente. Anderson? Tem uma dica para vocês, peritos novos aí, participe muito de reuniões de OAB, entendeu? Participe bastante. Então, é,
você vai até na OB, verifique, eles sempre estão fazendo um júri simulado, se apresente como perito, por exemplo, eu tenho especialização em preservação de local de crime. O que você pode fazer? Não, atuar na área criminal. Opa, peraí, aconteceu aquele crime, a gente precisa fazer uma reconstituição. Pronto. Entendeu? Então, o assistente técnico ele serve para isso, né? E isso é interessante, Anderson, que nós estamos comentando aqui, para as pessoas que estão participando, que nós vamos ter a nossa imersão. Sim. Agora, no dia 8/7, a imersão da perícia judicial, onde nós estaremos apresentando as nossas atividades, as nossas habilidades, as nossas qualificações, e vamos tirar todas as dúvidas dessas pessoas que estão interessadas em partir para o mundo da perícia. Sim, sim. Né? É igual que eu falo. A gente tem que estudar, né? Eu confesso que quando eu era moleque eu não gostava muito, né? Eu gostava mais de futebol. E depois que eu entrei na área da perícia, eu vi que você tem que se especializar, você tem que estar... É um mundo diferenciado, eu digo assim, né? É um mundo novo, onde que você tem que saber, né? Porque você está falando com juiz, promotor, Ministério Público, você vai participar de audiência. As oitivas, As né? Oitiva, delegado, você tem que saber como conversar com uma polícia. Se portar, né? Porque Exato. hoje tá tudo mudado, né? Tá tudo mudado. Então a gente tem que ter uma disciplina, né? Como que a gente vai se portar, falar, se vestir, etc. Exatamente. E outra coisa, né? E assim, você vai fazer uma perícia, independente que seja. Eu vou contar uma, que eu fui nomeado no Tribunal de Justiça de Bragança Paulista, e lá era uma perícia de fraude, né? Que também foram invadido o banco e tal, não vou falar qual instituição, mas eu fui nomeado pelo juiz, o juiz falou pra mim fazer a perícia, me deu todas as... primeira vez que eu vejo um juiz falando assim, o perito não precisa protocolar nada, você vai lá, faz a perícia, e você tem 20 dias para fazer o laudo. Beleza, entrei em contato com os advogados das partes, né? O perito, ele é imparcial, lembre-se sempre disso. Sim. Independente que seja, você pode ir num local de trabalho, numa fábrica como que era, né? Eu fui, independente que seja, tratado bem e tal, o perito é imparcial. Lembre-se disso. Viu, peritos novos? Lembre-se disso. Então, eu sempre falo, Anderson, que nós somos os olhos do juiz. Você não está nem pelo autor e nem pelo réu. Exatamente. Independente que seja. Pode ser uma instituição que tenha dinheiro, ou pode ser uma empresa que seja, entendeu, dá altos e fundos, mas você é imparcial. Não jogue sua carreira fora, porque a penalidade do perito é dobrado. Verdade. Porque responde, né, Anderson? O perito, às vezes você não sabe como o perito está atuando agora, está começando, mas você responde criminalmente. Exatamente. Você tem deveres, tem direitos e deveres. Se você não cumpriu do jeito que manda a regra, a Constituição, a lei, aí é complicado. E a lei é para o Estado, né? Porque você tá representando o Estado. Sim. Então, ali você é o funcionário público, independente que seja. Ali você está representando o juiz. Sim. Então, a penalidade é maior. Sim. Então, e não adianta falar, eu não sabia. Não, você é o perito, você tem que saber. Exatamente. Por isso que, o que significa perito, expert? É a pessoa que ela está além. Né? Ela está além. Ela sabe mais do que outras pessoas. Exatamente. Então, na hora que eu cheguei, eu fui de terno e gravata, né? E fui na fábrica. Na fábrica era zona rural, né? Tipo, na Bragança Paulista. Não é uma zona rural, mas, terra. Né? Fui lá, terno e gravata. O dono da empresa falou, chega uns... Você é de TI, né, meu? Sim, mas sou perito e tal. Me apresentei, mas, cara, então você foi bem representado. Então, fui lá, verifiquei quantas máquinas, tal, como que era, um ambiente estrutural. Então, o perito ele tem que ter você tem que conhecer o ambiente, né? Sim. Principalmente quem atua na área de tecnologia da informação. Sim.
Então eu fui, busquei todas as informações, peguei o número de endereço de IP, né, que é muito importante, Sim. entendeu? Aí perguntei para ele quais as máquinas que estão autorizadas a fazer a transação bancária, quantas máquinas, quais aparelhos telefônicos, não esqueçam, peritos de informática, não é só computador que você tem autorização, o Sim. smartphone agora também é um mini computador, Sim. lembre-se disso. Então, o cara, né, ele colocar um café e tal, vamos lá. Aí eu fui no banco. O que o banco fez? O banco ignorou uma ordem judicial Nossa. e pediu para mim fazer um protocolo. Beleza. Fiz o protocolo. Mas você não tinha o despacho do Já juiz? tinha, levei o despacho. Ó, levei, né? Imprimi, Aham. 2 vias, levei, protocolei, guardei uma comigo, deixei uma com o gerente do banco. Ó, daqui 5 dias eu entro em contato contigo. Beleza. Falei, tranquilo. Nisso, o pessoal da vara me ligou, né? Ô, doutor, tudo bem? Como que tá o andamento da perícia? Aí eu falei, ó, eu já fiz uma diligência de um lado, só que o outro lado tá dificultando. Como assim, doutor? Então, me coloca nos e-mails que você tá mandando pro banco. Falei, tá bom. Incluí. Eu comecei. Passei todos os e-mails. Senhores, conforme o protocolo, no dia tal, X, Y, Z, preciso que alguém me acompanhe para me fazer a perícia da onde foi identificado o endereço de IP da máquina que saiu a transação bancária. Eu sei que tem um protocolo no banco, então tem que ter um gerente de TI que tem que me acompanhar, entendeu? Tem que mostrar. Então eu tenho todas as informações, então você tem que se precaver, ler o processo, né? Pegar todas as informações. Ó, ele falou que saiu da máquina tal, foi autorizado através da senha. Tá, então essa máquina ela vai ter que dizer se realmente a senha bateu, deu êxito lá. A gente tem um código binário, entendeu? Aham. Então, vamos lá. E o banco, não. Aí a gerente me ligou. Na hora que eu escalei a gerente maior, eu falei, meu, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu já entreguei, mas quem que é o protocolo? Ela, mas é um banco digital. Eu falei, meu, independente. E Eu aí? preciso. Aí o juiz, conforme, meu, mas ele, meu, eu nunca vi um juiz assim, cara. Ele escrachou o banco. Deu a decisão favorável, solicitou que devolvesse a quantia Aham. e fez o banco pagar as custas. É. Mais do que é justo, né? Então, Mais do que é assim, justo. ainda bem que eu Mas fui as partes munido, estavam cientes com certeza. da diligência. Mas o juiz ele percebe? Ele percebe assim, opa, peraí. Vamos lá, gente. Tem peritos que, por exemplo, vamos falar de honorários. Então tem peritos que pega 50% de honorários, né? E depois, quando você termina o laudo. E Sim, tem uns que não. Quando termina o laudo, você a pega. integralidade. Sim. Independente da decisão, não. Aham. Então, e o juiz falou, né? A pessoa da vara, a diretora da vara falou assim, ó, meu, já depositamos 50%, cadê o laudo? O perito foi cobrado. Aí eu falei assim, então, Nessa questão, você não poderia ter usado o reforço policial? Porque ela, no dia da diligência, ela poderia. Ó, eu marquei a diligência. As duas partes estão cientes do processo, foram notificados. Né? Então, nesse caso, não poderia ter usado o reforço policial? Eu preciso ver a máquina, eu quero que me acompanhe. Se não me acompanhar, eu vou chamar o então, reforço. tem um adendo aí, porque é uma instituição financeira. Sim, Então, a gente tem um processo e regras, né? sim, Como é uma instituição financeira, então, para a gente fazer uma perícia num equipamento onde que ele sai, né, sim. dinheiro, tem que ter a tecnologia da informação, ela tem que estar ciente Ela, mais com o jurídico. aham. Então Então, foi falha, querendo ou não, foi falha exatamente. da Então, eu não parte. posso, tipo, chegar com o pé na porta, entendeu? Vamos dizer assim. Aham. Então, você tem que ser muito minucioso nessa parte, você sabe, porque o gerente perguntou ainda pra mim, olha só como que o gerente foi. Você já fez perícia em banco? Falei, sim. Por isso mesmo que eu estou fazendo o protocolo, eu preciso que você entre em contato com o jurídico para
o gerente da tecnologia da informação me acompanhe. Aham. Aí ele, não, tá bom, peraí. Protocolou, deu a data. Que eu fiz, eu escaneei, já mandei pro cartório. Nossa, é interessante, né? É Entendeu? interessante. Então assim, o cara vai falar, mas você é de TI, como você vai atuar no tribunal de justiça? Você atua Atua. bastante. E muito, E né? muito. E muito. Entendeu? E muito. E é interessante, assim, caros colegas que estão nos assistindo, é que cada convidado que vem aqui, ele traz um pouco da sua experiência. Que nem nós tivemos aqui o Fabiano, ele é um advogado e ele também atua como topógrafo, é perito, vários anos como a perícia de topografia, inclusive ele até mostrou um equipamento mostrou um equipamento não, ele comentou de um equipamento que faz o local do crime. Também eu achei assim muito interessante, né? Veio também numa outra oportunidade, a doutora Michela, ela é engenheira, também atua na parte de perícia em avaliações, em engenharia e grafotécnico também, né? Então, assim, são experiências que cada um dos peritos, ele passa Sim. e traz para você que tem o interesse de atuar nessa área, né? Às vezes, doutor, teve muitos advogados que chegaram em mim e falaram: o advogado pode atuar como perito judicial? O advogado pode ser um perito judicial? Sim, pode ser. Trouxemos até o doutor Fabiano, que é advogado e topógrafo. Aí vem a questão da engenharia. Ah, mas o corretor de imóveis pode ser perito judicial em avaliação imobiliária? Não é só os engenheiros e os arquitetos, né? Não, também tem os corretores de imóveis, né? Então, assim, para cada área tem a sua habilitação para você ser um perito judicial. Porque você sabia, Anderson, e claro, você sabe que muitos processos aqui em São Paulo estão parados. Por Sim. que estão parados? Porque não tem profissional qualificado, habilitado, que faça a perícia com êxito e com a expertise, que nem o doutor estava falando aqui na área dele, né? Com a expertise para poder concluir aquela lead, aquela demanda. Então, infelizmente, aqui em São Paulo, né, nós estamos falando de São Paulo, né, que é a nossa área, mas acredito eu que em outros estados também tem essa deficiência. Ah, com certeza. Né? Teve um caso também que eu fui contratado por um detetive particular. Ó, trabalha com detetive particular também. Assistente técnico, perito particular, vamos dizer assim, né? Que ah, ele foi contratado para localizar um veículo. Olha só. Aí eu perguntei, mas você quer me usar pra quê? Não entendi. Não, cara, eu preciso que você me acompanha, que você tem muita conhecimento na área policial, inclusive, né? Aí eu falei, sim, mas e outra, eu quero ver os geolocalização, o cara não tem essa expertise. Eu falei, beleza, vamos lá. Tranquilo, ele passou todas as informações, aí os familiares deram a senha do Google, lá estava ativada a localização, a última que passou e tal. E conseguimos ver onde o carro estava, né? A última vez que passou. E ele, como um detetive particular, ele conseguiu bastante coisas para localizar, né? Infelizmente aí a pessoa tava morta, né? E a gente foi no DHPP, aqui de Guarulhos. Nossa! Aí beleza. Fomos lá, fomos entregar, né, as provas que a gente tinha levantado, né? Por isso que eu falo, peritos, independente que seja da atuação, é sempre bom você saber a lei do perito, a lei do detetive, né? Sim. Entendeu? Onde atuar, porque chegamos lá, a gente foi intimidado. Nossa. Tipo, vou explicar. O doutor, ele olhou os dois meliantes que estavam ali sentados esperando, tinha uma reunião, Aí beleza, só um minuto, por favor. Chamou dois tiras lá, né, policiais. Mas depois você vai ver a parte engraçada. E ele todo terno e gravata, eu também, terno e gravata. Que você vai falar com um independente que seja, um auditivo ou não.
peritos terno e gravata, né? Você é perito judicial, então, né, a vestimenta nossa é terno e gravata. Jurídica. E chegando lá, entregamos, ele entregou o dossiê, né? A gente chama de dossiê, né? O detetive particular. E o doutor folheando. Ele fechou e falou assim: primeira pergunta. Quem deu autorização para vocês fazerem uma investigação? Aí o detetive, tipo, né, deu aquela travada. Aí eu dei uma respirada, né? Você tem que esperar a vez com o detetive, porque o cliente é dele, né? A partir do momento que você vê que ele tá em apuros, aí você, doutor, posso? Pode. Aí eu pedi, o fulano de tal, presta aquele contrato. Contrato aí que você fez com a família. Entreguei pro doutor, falei, doutor, conforme a lei X, detetive particular, ele pode atuar, não atrapalhando a diligência da polícia civil, mas ele pode atuar, e eu como perito judicial, tá aqui. Aí ele teve que acatar. não, aí foi engraçado, ele falou assim, tá, chegou pros dois tira e falou assim, como que vocês têm isso daqui e meu pessoal não tem? Tipo, a gente sabe que a polícia civil, então, tem uma demanda muito maior. Sim. A gente já não, né? Então a gente tem mais facilidade de procurar. Controle, né? De estudar o caso, né? A gente chama de estudo de caso. Uhum. Sempre quando eu vou fazer minha proposta de honorários, estudo de caso. Não tiro essa palavra porque você vai estudar o caso mesmo. Sim. Você vai estudar o processo, você vai estudar a dinâmica dos fatos, né? Independente de qualquer tipo de área que seja. Então, é muito importante, né? Então, e daqui a pouco ele começou a conversar e a gente começou a pegar uma amizade. Pô, legal, cara. Não, bacana seu trampo. Só que eu preciso que a familiares assina assim, manda um e-mail pra mim, tal. Meu, passamos pro familiar. Vamos lá, tal. Deu tudo certo. Como foi encontrado o corpo, felizmente, né? Sem vida, a crueldade do ser humano, mas fazer o quê? Entendeu? Mas chegamos no êxito, né, do trabalho, isso é importante. Então você não ajuda também só o advogado, você ajuda um detetive particular. Sim. Entendeu? Eu já atuei num caso aqui em São Paulo e até hoje esse detetive particular entra em contato comigo, ele é lá do 98, acho que é do Ceará, alguma coisa assim. Nossa. O Paraíba, alguma coisa assim. Nossa, é interessante, né? E o pessoal da polícia de lá falou que gostou do trabalho, porque eu mandei um parecer, né? A gente fala que é um parecer técnico, e os caras gostaram de lá. Então, pra você ver. E ajudou, né? Ajudou na lide. Então, isso que é o mais importante. Você está ali para decidir. Você, como perito judicial, como assistente técnico, você está ali para decidir aquela lide. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, né? Nossa, é muito importante a área que cada um atua, e é que nem o doutor falou, você tem que estudar. Conforme você estava falando aí, eu me deparei num local do crime também que eu fiz, né? Ali na época da pandemia, e não teve morte, né? Mas era mesmo só para verificar ali a cena, se existia mesmo cárcere privado e tráfico de pessoas, né? E para isso eu tive que voltar aos bancos acadêmicos ali enquanto estava trabalhando ali, para voltar a ver sobre tráfico de pessoas, sobre cárcere privado, por exemplo, se tinha acústica no imóvel para evitar o som, ruído, né? Então tudo isso eu tive que fazer um breve estudo, né? Para poder redigir o parecer e colocar ali tudo que estava escrito ali naquele parecer técnico. Então, assim, não pode ter preguiça, né, doutor? Não pode ter preguiça de estudar, não. Se você quer ir para o mundo da perícia, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ler.
E além, por exemplo, o doutor pesquisou sobre lá os metadados, pesquisou não, estudou sobre os metadados, sobre as hashes, sobre, né, todas essas informações. O doutor sabe como que funciona. Mas o falsário, ele sabe falsificar. Então, você não só aprender o certo, mas você aprender a possibilidade de que uma pessoa fosse falsificar. Sim. Entendeu? Então, nós que somos peritos, nós temos que ter esses dois tipos de pensamento, né, doutor? A gente tem que saber o certo e saber O errado. o errado. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui que é bem interessante, que eu precisei estudar física. Meu, Sim. que eu fui contratado como assistente técnico, né, por um cliente, aonde que ele teve uma colisão de batida de trânsito. Nossa. Ele estava sendo processado, juizado especial, não pode... É aí que foi que depois eu descobri que não podia usar perito. Não pode. Aí, mas só que pelo meu laudo, o advogado conseguiu... Ele conseguiu Não, pelo não. juizado? Ele fez a petição em cima do meu laudo. Ah, tá. Então, assim, mas eu não sabia, né? Até eu falei assim, nossa, tipo, sabe quando você fica aquele negócio, puta, foi falha minha, né? Porque eu nunca atuei no juizado, Ele né? entrou no JEC, depois ele foi pro rito ordinário. E eu nunca atuei num juizado especial, né? Então, falei, cara, mas ele falou, meu, isso aqui pelo menos me ajudou, não gastei dinheiro, né? E a gente foi lá, fizemos... ele passou o processo, aí eu vi, e o cara colocou o vídeo, eu falei, meu, não, tá errado. Vamos fazer a reconstituição? Vamos lá. Fui lá, eu até comprei, é que eu não trouxe, mas eu comprei até um aparelhinho da Bosch, que ele mede a distância. Sim. Laser, preciso, né? Tem alguns peritos que usam aquela rodinha, né? Eu comprei aquilo lá, falei, vamos ver, medi tudo, até onde foi a colisão. Aí eu peguei aonde o vídeo mostrava o carro a partir do, né, o A até a colisão do B. E eu peguei aquilo e falei, meu, isso aqui é física. E aí, pra você lembrar? Nossa. Faz tempo, né? Fui nos professores, não do Google, mas eu fui nos professores renomados. Sim. Né? E tal, eu fui vendo, eu fui estudar. Cara, como que faz isso daqui? Peraí, segundos com tempo, na colisão, a batida. Meu. Aí eu consegui constatar a velocidade real do carro através da física, né? O cálculo por segundos. Por quê? Porque a via era de 40 por hora. 40 km por hora. Então, assim, o vídeo dava em segundos, então eu precisava ver o tempo. Sim. Meu, deu lá 69 km por hora. Ele passou numa velocidade e o vídeo mostrava. Achamos o croquis da prefeitura, corremos atrás, olha aqui, e ele precisa desse laudo de 4 dias. Eu falei, meu Nossa. Jesus. Você Cara, fala, pastel, né? Aí ele falou assim, meu, por favor, doutor, me ajuda, meu, nossa. Eu falei assim, meu, você vai deixar o meu final de semana, eu vou dormir pouco. Cara, meu, não consigo fazer laudo em 4 dias, cara. Vai ter sempre um erro, porque você tem que ler, reler. Sim, né? fora a digitação. Passa ponto perito, exatamente. Colocar na norma culta lá, né? Aí eu falei assim, cara, meu, doutor, eu te ajudo. Eu falei, meu, que era um policial também. Meu, mas por favor, eu preciso disso daí. Tá bom. E deu êxito, né? Então, assim, fizemos, né? Deu tudo certo, esse é o mais importante. Mas o que eu quero passar a mensagem? A mensagem é assim, lá atrás, que a gente não gostava de estudar, às vezes faz falta. É isso que eu falo pro meu filho agora, né? Eu falo, meu filho, estuda, porque, meu, papai queria saber só de futebol aí, ó. Mas nunca é tarde, né? A gente fala assim, né? Hoje... E assim, é uma área gostosa, muito. Né? É uma área gostosa. Eu vejo, e ela é enriquecedora, é enobrecedora, porque você vai estar estudando, atualizando, ajudando outras pessoas, né? Sendo os olhos do juiz para decidir
uma lide, um convencimento do juiz, né? E, e é isso, né? E fora tudo isso, né, tem os honorários, né, que também são importantes, que nem eu falo, né? Muitas pessoas falam, e aí, ser perito dá dinheiro, né? Eu, Dá, lógico que dá. Dá dinheiro. Se você souber fazer. mas Anderson, eu acho que é melhor. Faz uma imersão primeiro, que aí a doutora vai falar. É verdade, é verdade, é verdade. Pessoal, você quer saber se ser perito judicial, se perícia dá dinheiro? Venha para a imersão. No dia 8/7, nós teremos um curso, uma imersão de perito judicial, onde nós teremos vários experts com a gente, passando todas essas informações, passando os bastidores, como ser perito, como atuar como perícia, né? E é isso. É isso, né, Anderson? Porque a É, gente aqui é um bate-papo, mas a gente não vai falar tudo, não. A gente tem que deixar eles com um gostinho de quero mais. É isso? É de quero mais, isso mesmo. Anderson. é como eu sempre digo, né? Venha, faça imersão, conhece, verifica a sua especialização que você gosta. Faz por prazer, que sai bem melhor. Bem melhor. E uma coisa, tem até uma pergunta aqui. Como você vê o futuro? Porque hoje nós nos deparamos com a questão, ali nós falamos sobre assinaturas digitais, né? Você falou um pouco do que você faz na parte da área cibernética e hoje o mundo ele está o quê? Revolucionário. Sim. Nós temos, Anderson, apenas 30 minutos para a gente destrinchar isso daqui e falar para o pessoal. E quem tiver curiosidade, participar da imersão, certo? Como que você vê o futuro? Eu vejo o futuro com uma tecnologia, como que eu posso dizer? Vamos dizer, Avançada, né? muito avançada, Avançada. né? Tem a inteligência artificial aí que está dando um boom, então tem pessoas que estão com medo, né? Já tem golpista na inteligência artificial, tá? Deixo até aqui uma dica, né? Porque ele consegue transformar a voz de uma pessoa conhecida da sua família, né? Até o Dr. Hélio Beressan, um delegado de polícia, muito renomado aí, que era do 13º lá na Casa Verde, hoje ele está lá em Tapicirica, né? O titular, e ele aconteceu isso com ele. Nossa. A voz da mulher dele, né? Fizeram como se fosse a mulher dele e pedindo dinheiro. Ô, meu amor, preciso de para arrumar o carro e tal. E ele viu que era a voz Que dela, era a voz né? dela, né? Não, mas como assim? Quebrou o carro, o mecânico aqui, então faz um pix aí e tal. Aí ele falou assim, tá bom, só que como ele é um delegado de polícia, então ele tem essa A expertise, expertise, né? Então fala aí a nossa senha, amor. É muito bacana você ter uma senha, né? Você ter uma senha com seus familiares, né? Sim. No caso que, a tecnologia tá aí. Então, não só gente boa que vai Mas utilizar por bem, como gente do mal que vai utilizar por mal, né? Então, assim, hoje, daqui a pouco a gente não vai ter mais aquela assinatura. a assinatura já. Então a gente já tem a assinatura eletrônica e o certificado digital. Sim. Então aqui ambos são duas coisas diferentes, né? Então, assim, tem uma que vale no termo jurídico e a outra que é para contrato, empresa, o ECPF, né? O SNPJ, Sim. né? Então, assim, você consegue também fazer fraude na assinatura digital, né? Consegue. Digitalizando E aí modificando vai, né? algumas coisas. Mas a pessoa que tem assinatura digital, ela tem uma certificadora. Então essa certificadora, né, ela é padronizada, é como se você fosse levar seu RG. Mas sai o CPF, mas é o RG. É o RG. Então você tem todo o seu banco de dados lá. Sim. Então a certificadora, ela te dá todo o seu banco de dados aonde que você vai utilizar. O advogado tem, se não me engano, é a A3, né? E o perito é a 1. Então tem esse detalhe e você atesta. Por exemplo,
você pode mesmo até fazer um contrato e você assinar pelo .gov. Sim. E aquilo ali vale. É Sim. válido. Entendeu? Como eu tenho alguns clientes também na área de tecnologia, né, de informática, então eu dou meu parecer, não com a minha assinatura digital que eu utilizo no tribunal, no Gov. Tá lá. Sim. Imagine uma assinatura digital no Gov, Verdade. autenticidade, Sim, entendeu? com certeza. Confiabilidade. Sim. E muitas pessoas elas não sabem. É que nem você falou sobre o georreferenciamento. Eu já peguei processo da pessoa não fez o empréstimo bancário, estava sendo descontado no benefício dela e foi assinado, diz que foi assinado digitalmente, aonde tinha um localizador. E aquele localizador, ele dava num local que não era o local que ela estabelecia, né? Que ela morava, né? Dava dentro de um colégio, né? Tá, só explicando Ah, essa parte. Então, esse geolocalizador é o seguinte: uma certificadora, ela te dá ou um token ou sim, como se fosse vamos dizer, um arquivo, tá? Quando você instala o arquivo no computador, então ele pega o MAC address, a gente chama de MAC sim, address, né? Eu vou explicar que o MAC address é como se fosse um RG, né? Um RG nosso, só que é computacional, né? E então, ele utiliza como senha. Ele tem um código PIN, ele pega esse arquivo e você sim, faz a validação, perfeito? Então, isso que realmente você consegue ver se realmente ele é falso ou não. Ele saiu da máquina, qual máquina que tá? Ah, mas de repente eu copio e colo. Copio e colo, você pode colocar um endereçamento de outra máquina? Pode, mas você tem que colocar sua senha de 4 dígitos. Porque não você não assina. Entendeu? entendi. Então, esse é o certificado digital. Que a assinatura eletrônica é um genérico, né? Que a gente Sim, fala. Então, o que é uma assinatura eletrônica? Você pode usar para contrato, né? Fechou um sim, contrato, sei lá, assinatura eletrônica. sim. Ah, tá, mas pode fraudular? Pode. Como que eu vou, como que eu vou saber se a assinatura eletrônica é da pessoa? Boa pergunta. Como que você sabe? Endereço de e-mail, Sim, o CPF, RG. Ele não tem uma certificadora. Certificadora onde que faz a confiabilidade. sim, Mas ele tem a assinatura que a gente fala de chave pública e chave privada. sim, Entendeu? Então, quando a certificadora ela se encontra, então a chave pública, né, que envia por remetente, e a chave privada, onde que e a chave privada ela tem a criptografia, sim, entendeu? Então, você consegue identificar se realmente foi aquela assinatura que foi cadastrada. Ah, mas foi cadastrado no e-mail diferenciado que eu utilizei, que eu peguei as informações que me venderam. Tá, mas ele foi cadastrado com um e-mail onde que sempre foi cadastrado desde a primeira vez? Onde você utiliza? Ah, não foi, então vamos verificar onde que é o banco de dados da assinatura. Ó, me envia o relatório, o perito vai e solicita. e Olha, ele tem que fornecer, exatamente, se, né? exatamente, entendeu? Então, assim, hoje em dia, né, o que mais, a não ser que o pessoal tenha senha e aí lascou, né? Porque É aí a gente fala complicado. da engenharia social, né? Então, assim, muitos utilizam a engenharia social para obter algo que você possa fazer erroneamente. Então, ele consegue ter esse poder de Sim, persuasão e falar assim, ó, aquele cheio de... Pronto, WhatsApp. Então, o WhatsApp, quando você passa aquele 6 de código que a pessoa te liga, cara, preciso daquele 6 código. Você perdeu o WhatsApp, nossa. entendeu? Então você vê que são vários detalhes, né? Tem que estudar mesmo, né, doutor? A tecnologia Né? tá aí. Hoje em dia as reuniões estão por WhatsApp, Sim, plataforma, sim, tem o Teams, o sim, Zoom, o Meeting. Então é tudo interligado, você pode ver. Se sempre quando você acessar numa reunião, é uma reunião privada,
tem 4 dígitos, tem a senha, Tem entendeu? o ID, Tem o tem o ID. ID. Que esse que também é muito importante, porque cada equipamento ele tem seu ID, Exatamente. né? O celular tem seu ID, o computador tem seu ID, né? Então ele fica conectado, Vamos falar né? de um assunto interessante? Banco Vamos lá. digital. Banco digital. Quando você cadastra o seu banco digital num smartphone, então vamos lá. Você cadastrou o seu smartphone. O que você faz? Cadastro. E é rápido, né? Rapidinho. Sim, Você faz uma selfie, coloca seu, né, rosto. Face. Então ele está fazendo, né, tudo o enquadramento do seu Face. Então vamos lá. Fez, colocou a identidade, faz uma selfie segurando a identidade. Ele, a inteligência artificial do banco, ele certifica se é realmente seu rosto, né? Sim, Cadastrou o dispositivo. Dispositivo cadastrado com sucesso. Começa a transação. Beleza, autenticação de 2 fatores, etc, etc. O iPhone 10 até o 13, ele tem uma característica muito de segurança, muito bom, que ele tem a Face. sim, Então, além de você ter a digital, você tem a Face. fez. E mais a senha de 4 dígitos que você cadastra, né? O PIN Sim, do banco digital. Então, para você ter esse acesso, né? Para você ter esse acesso, o que você precisa? Você precisa do rosto da pessoa e você sim, precisa da digital. perfeito. De repente, um outro aparelho foi conectado na sua conta digital. Olha que engraçado, você tem um iPhone onde você faz a transação. Sim, Aí que eu falo que os bancos digitais, eles pecam muito na segurança da na informação. segurança. Porque eles não fazem a validação de antifraude, que a gente faz assim. Esse cliente, ele utiliza bastante o aparelho X, tá? MAC address do aparelho X. Por que ele adicionou outro? Vamos mandar um código de confirmação? Não tem. Então pode muito bem a inteligência artificial, o cara montar lá e fazer, colocar sua foto, tal. Ah, deu certo, cadastrei. Aí ele faz. E consegue. E o banco fala, não, você forneceu sua senha. Não, você. Até provar, já Aí, foram descontado. aí você precisa de um perito computacional, aonde que Sim, ele possa comprovar que realmente aquele aparelho, porque assim, ó, o banco digital tem notificações. Sempre deixa notificações. É a mesma coisa de localização. Ah, eu não vou deixar porque, meu, vai que minha mulher. Cara, besteira, meu. precisa, né? Precisa. É importantíssimo. Já vi, tem um perito de Minas, que é o Victor Martins. Ele tem uma empresa lá em Minas. Cara, ele inocentou um cliente dele que estava sendo acusado de homicídio por causa da Nossa, geolocalização. nossa. Geolocalização, presta atenção. Isso é interessante. Entendeu? Ele conseguiu inocentar, ele comprovou que ele não poderia estar em 2 lugares, porque a geolocalização ele deu a triangulação onde que eles estavam e mais a foto onde que ele tirou. Você viu que importância? É importante. É A importante. tecnologia está aí, então o futuro da tecnologia é isso. E nós que somos perito, atuantes, né? Nós que somos perito atuante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos que o quê? Nos atualizar. E não tem aquela história assim, ah, eu me atualizei para mim. Não, nós temos aqui, ó, nós fazemos o quê? Parceria. Entendeu? Então, Exatamente. isso que é o mais importante. Às vezes eu estou com um pensamento assim, poxa, eu cheguei numa conclusão nesse processo. Aí eu mando uma mensagem para a Michela. Michela, eu tô com uma. Eu cheguei nessa conclusão. Você consegue enxergar uma outra conclusão aqui? E aí a gente faz A gente conversa, essa ponte, a gente se conversa, se comunica, porque isso que é interessante do perito judicial, porque o perito judicial ele não é um semideus, ele é uma pessoa, é um ser humano, tem erros também. né? Tem erros, que estuda, está sempre se atualizando, mas que também pode falhar. Nós pegamos um processo aí agora, um grafotécnico, que um perito, enquanto a pessoa estava viva, o perito fez lá a perícia e não colheu a assinatura do periciado. Né? Ele não colheu a assinatura. Aí depois agora a pessoa faleceu e ele fez a perícia num outro processo, inclusive era a mesma pessoa. Né? Então, assim, ele cometeu
uma gafe, vamos se dizer, que quando naquele processo que ele estava atuando, que ele tinha a oportunidade de fazer a coleta de assinatura da pessoa, ele não fez. Então, Então, assim, são coisas e coisas. Então, por isso que existe essa troca, não é? sim, Essa troca de comunicação. Isso daqui é muito importante. eu sempre pensei assim, sempre ajudei, nunca fui aquele cara de... porque assim, quanto mais você ajuda ou você compartilha o conhecimento, você está aprendendo também. Sim, E sabe o que é mais gostoso? É mais gostoso assim, ó, quando um perito, ele te procura ou ele te indica. sim. Isso é muito importante. Por quê? Porque você não foi aquele cara mesquinho e fala assim, ah não, mano, eu vou cobrar X. Doutor, tem um perito que eu... Doutora, tô aprendendo grafotécnica. Grafotécnica você aprende como? Praticando. Sim. Entendeu? Fez o curso, tudo certinho, ó. Fiz o curso na Empate Forense, né? Então Sim. vamos dizer assim, aonde que... Danilo do Pelege. professor mestre o Danilo Pelege. Eu fiz com ele, mas eu fiz papiloscopia. Isso. Então, eu iniciei lá, né? Eu Sim. fiz todo o curso, ele me apresentou, ele que, né, fez alguns cursos lá. Depois eu falei, eu vou especializar mais um pouco. Não por quê? Não. Porque, assim, eu fiz uma vez, né? E perito não faz sozinho. Então, o perito, ele tem que sempre ter um assistente técnico, vai. Porque você é um perito judicial, Sim. aonde você é o perito do juiz, e você pode nomear uma pessoa com assistente técnico. Porque ela pode também, né, colocar as informações lá e tal. Então, assim, eu trabalho com uma pessoa também, às vezes eu falo assim, tem como você me ajudar nesse caso? Né? Quanto você vai fazer? Eu vou fazer X. Então, tá bom. Coloca no horário e tal. E vamos fazer junto. Por quê? Duas cabeças pensando, cara... É importante, né? Porque às vezes a minha dúvida não é a sua dúvida. Você tem uma explicação para aquela minha dúvida. Você entendeu? Então isso é interessante. Ou aquela troca, né? Aquela troca de conhecimento. Exatamente. Eu faço bastante troca de conhecimento com a Michela, né? Isso é muito importante. Ela já me deu várias dicas, até livros também, equipamentos. Então, assim, a gente sempre está trocando informações, né? Até eu Isso já pedi a informação para você. E você sempre respondeu. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que o perito, ele não tem que ter o egocentrismo. Ele tem que falar assim, cara, por exemplo, eu vou no local de crime, preservação no local de crime. O que você vai fazer no local de crime? Você vai fazer reconstituição. Tá, só você? Não. Tem um fotógrafo. Você tem uma equipe. Uma equipe. Sim. Entendeu? O outro perito. Aí eu falo para você, Anderson, os nossos alunos que estão assistindo, né? Fala assim, mas eu quero começar, mas para eu começar eu já tenho que ter uma equipe? Não. Quando eu comecei na perícia judicial, eu comecei com uma pranchinha, uma folhinha, uma caneta e uma trena, né? Você começou como? Com um papel sulfite. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós temos uma equipe, nós temos um laboratório, porque a gente sabe que é necessário que o perito ele venha investir em você. Você tem que investir em você, tem que investir nos estudos, tem que investir em enciclopédia, corta isso daí, pelo amor de Deus, tem que investir em livros, né? E aí vai, equipamentos, né? Eu comecei com um celular, hoje eu tenho um outro celular, eu peguei o meu celular novinho, coloquei no drone, desconfigurou todo, aquele celular não era compatível para eu mexer com aquele drone, então tive que pegar um separado, né? E aí vai, você tem que o quê? Sempre estar investindo em você. Exatamente. E outra, parcerias. É fundamental. E olha só, pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho mais, né, Anderson? Sim. No dia da imersão. Por isso que eu conto com a sua presença. Se você quer participar da imersão, se inscreva, entre em contato com a gente, não deixa para a última hora, porque chega, Anderson, em última hora, todo mundo fica apavorado. Eu quero participar da imersão, e no fim,
né, vai ficar para a próxima. Então, faça agora a sua inscrição. Anderson, gostei muito de você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para estar falando um pouquinho sobre a perícia, sobre o que você atua, né? E o que você poderia falar para os nossos alunos, né? Para as pessoas que estão assistindo, né? Sobre essa live, essas informações que você passou, assim, um giro bem rápido que nós já estamos estourando. Mas antes disso, só para terminar o assunto aqui da assinatura digitais e o certificado digital, então o que eu queria falar, né? Eu queria só deixar um adendo assim rapidinho. Sim, vamos lá. O certificado digital, ele tem uma praticidade, confiabilidade e autenticidade, tá? Sim. Então, assim, no meio da autenticidade, validação jurídica é muito importante. Sim. Todos os processos agora são eletrônicos. Então, peritos, faça imersão. A doutora Fabiana ela vai te falar o que você tem que fazer, porque para você protocolar, você tem que ter certificado digital. Tem que ter. Tá? Doutora Fabiana, eu agradeço muito o convite, né? Eu aceitei de prontidão, assim. Eu acho muito bacana você passar as informações, principalmente para quem está começando. Igual que eu falo assim, eu comecei também do nada, né? Fui apresentado e gostei, né? Como gostei de estudar. Né? Quem entra no mundo da perícia se apaixona, né? Meu pai é advogado, né? Meu pai é advogado e meu irmão é policial, então coube aquele jeito. Tô atuando na área também do Tribunal de Justiça Militar, né? Bastante com casos, principalmente de cadeia de custódia, né? Sim. Que é muito importante na área da informática. Então, assim, principalmente na área criminal, como que se coleta uma prova, uma evidência, etc. A gente pode falar isso daí de uma outra hora. Sim. E também estou participando, assim, um cara muito conhecido que é o Bruno Dias. Ele é um policial militar onde que ele é o pai da Bodycam. Então estou aprendendo muito com ele, né? A gente conversa assim no WhatsApp, ele tá em Brasília, ele tá... Porque todas as polícias do estado do Brasil estão comprando a Bodycam, né? Sim. Então ele está implantando, é um cara também de TI. Então a gente conversa bastante, que é o perito Sérgio Hernandes, converso bastante com ele na área da balística é um... Excelente. Pelo amor de Deus, não preciso nem falar. Mas, né, eu agradeço muito, né? Eu acho assim... o perito ele não tem que ter o ego. Sim. Ele tem que ser humilde. Eu não tenho isso daqui, vou procurar parceiros. Lógico, né? Da medida do possível, porque você tem a parte também, não só da área do Tribunal de Justiça, você tem o seu cliente, que é o assistente técnico. Então, você tem que olhar todo esse parâmetro, né? E fazer jus ao seu trabalho, porque não é só a eficiência, ele vai te trazer o boca a boca, mais cliente, mais idoneidade do seu serviço. Entendeu? E a qualificação, né? Quando você faz um trabalho com excelência, você é reconhecido pelo seu trabalho. Exatamente. Né? Então, isso que é muito importante. Dinheiro nenhum paga isso. Né? A honestidade, o trabalho com excelência, você entregando no prazo, porque isso é fundamental. Não pode perder prazo. Não pode perder prazo. Né? Então, assim, o trabalho com excelência, não sendo copia-cola, cada perícia, cada laudo, cada processo é um processo diferente, é um material diferente, você tem que estudar, você tem que montar seu material certinho, estudar o material, o processo. Eu falo que o perito, ele tem que gostar, aprende a ler, porque você não é só saber fazer a perícia, mas você também tem que entender o processo. Você tem que entrar, verificar a petição inicial, ver qual é o que está sendo questionado ali, né? Qual é o documento questionado, qual é o documento que não é questionado, né? Então, você, querendo ou não, você vai ter que ler o processo. E muito importante, hein? Você fazer a aquisitação. Sim. Você, não só o laudo, ele tem que ter base. Sim. Tecnicamente no que você está falando. Sim. Se ele não tiver base tecnicamente no que você está falando, o laudo é invalidado. Sim.
Tem que ter, é infundável. tem que ter fundamentação. É isso que eu sempre falo, pessoal. Pessoal, você vai fazer... eu vou fazer uma avaliação imobiliária, então você tem que fundamentar. Eu vou fazer um grafotécnico, você tem que fundamentar. Eu vou fazer uma perícia odontológica, você vai ter que fundamentar. Então, para cada área, você vai ter que fundamentar. Não é só copiar, colar, sem base nenhuma. Aquisitação, são os quesitos, você tem que responder. É claro que tem muitos advogados que vai a deixa para os advogados quando você for elaborar um quesitos ou o assistente técnico for elaborar um quesitos que seja conforme o que está sendo o objeto da lide, porque eu já peguei situações, Anderson, que olha, grotesco, sabe? Umas coisas assim que você olha e você fala, meu Deus, eu faço laudo ou eu faço os quesitos. Uma falta de respeito com o perito, que os quesitos, ter mais de 30 quesitos, 25 quesitos, eu acho isso uma discrepância. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, eu já me deparei com essas coisas. Então, chega uma hora que você, como perito, fala, já está no laudo, vídeo laudo. Então, tem certas situações, né? Então, eu acho assim, você como assistente técnico, não é que você vai ser amigo do perito, mas você vai ser um profissional. Então, você tem que responder, fazer os quesitos com profissionalidade e não para dificultar e vamos ali atrapalhar o perito ou confundir o perito. Né? Não sei se já aconteceu isso com você. Mas assim, eu fiz um quesito de 25 perguntas. Ai. Mas, não, mas até o advogado falou, cara, eu não entendo de informática. Era uma espionagem industrial. Então, assim, ele é uma empresa de marketing onde que ele abriu uma outra empresa, então ele estava acusando o seu ex-sócio de pegar os, né? Sim. Lógico, o cara tinha uma qualidade melhor, assim, então, o cliente já conhece, vai pra lá. E eu fiz 20 perguntas, mas 20 perguntas não foi repetido, tá? Desculpa. Tá vendo? O importante é você fazer perguntas fundamentadas. Sim. E não repetitivas. Por quê? Tem coerência, né, Anderson? Tem que ter coerência. Só que aí, o que aconteceu? Beleza. E detalhe, o perito cobrou do juiz R$18.000. E o advogado me ligou, doutor, como isso? Eu falei, é uma crepa. E a outra empresa falou, não, pago. Concordou. Falei, tá bom. 50% pra cá. Olha só, aí o doutor me ligou, tal, e falou assim, cara, o perito pediu pra fazer no escritório de advocacia. Falei, não, doutor. Ele tem que conhecer o ambiente da empresa. Lógico. Quantos computadores tem? Será que é aquele computador que ele usava? Não, negativo. Como que é a infraestrutura? Ele utiliza o quê? Ele tem rede? Ele tem domínio? Nós temos que saber tudo isso aí, doutor. Mas, né? O que aconteceu? A empresa já não estava mais no endereço, por isso que eles queriam fazer no escritório. Aí o juiz falou, não, negativo. Pode responder por fraude processual. Nossa. Aí, você viu como ele reverteu? Então, você vê que tem, assim, muitos detalhes. Anderson, tá maravilhoso o nosso bate-papo, mas a gente vai continuar na imersão no dia 8/7, aqui em Guarulhos. E eu quero agradecer pelo convite de você estar participando hoje aqui conosco, falando um pouquinho sobre a perícia, falando um pouquinho sobre as assinaturas digitais, orientando até os nossos internautas que estão aí assistindo referente à questão do WhatsApp, do Instagram, a falsificação, sim. Isso. Eu quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa aqui para os nossos colegas? Não, acho que eu já falei demais. Eu agradeço novamente, né? Agradeço aí a oportunidade de estar passando aqui para nossa expertise, né? Sim. E desde então fica para próxima. E talvez, acho que eu vou fazer uma visita no dia 8, hein? Acho não, peritos. Você está convidado. Está convidado. Acho não, perito não acha. Presta atenção, hein? Perito não acha, mas estarei presente.
Tá bom, então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco na nossa live e não esqueça da nossa imersão. Eu quero agradecer a todos vocês e ao Anderson. Obrigado, Anderson, Obrigado a por você. ter participado aqui com a gente. E até mais.